Há uma grande lacuna na lei. Criminosos juvenis quase nunca vão para a prisão. Mesmo que matem pessoas ou cometam crimes terríveis, sua punição ainda é muito leve. Esta brecha levou a que cada vez mais criminosos menores de 18 anos apareçam. Eles matam, roubam ou até caem em vícios sem medo da lei. Por isso, o crime juvenil se tornou um pesadelo para os juízes. Hoje, esta juíza está sendo entrevistada. Ela disse à Câmara que a Coreia tem mais de 3.300 juízes, dos quais apenas mais de 20 são responsáveis pelos tribunais de menores. Estes mais de 20 juízes têm que lidar com mais de 30 mil criminosos juvenis todos os anos. Um repórter usando óculos perguntou a Runzel por que ela trabalhava como juíza para criminosos juvenis. Sua resposta surpreendeu a todos. A razão era simples. Ela odiava criminosos juvenis. Depois que a entrevista terminou, Runzel foi transferida para o novo departamento para assumir seu cargo. Neste momento, a lente da câmera se voltou para o lado de fora do prédio. Inúmeras pessoas estavam gritando slogans para abolir a lei juvenil. Elas não queriam que a lei protegesse muito esses criminosos juvenis. No primeiro dia de trabalho, Runzel imediatamente se deparou com um grande caso. Os colegas Tae-ju e Runzel compartilhavam o mesmo escritório, então ambos foram chamados com urgência. O juiz-chefe Kang investigou as notícias do caso. Um adolescente chamado Seong-woo havia matado alguém acidentalmente. Os detalhes do caso eram extremamente trágicos, mas como ele ainda não tinha 14 anos, ele estava protegido pela lei juvenil. Este caso, fosse ele punido de forma leve ou severa, causaria diferentes opiniões. O juiz-chefe Kang decidiu transferir este caso difícil para Runzel. Runzel não falou muito. Após voltar para seu quarto, ela começou a pesquisar sobre o caso. Embora Runzel não tivesse terminado de revisar os arquivos do caso, seus colegas a convidaram para sair para uma refeição. Acontece que o novo departamento tinha uma tradição de que toda vez que um delinquente juvenil era libertado da prisão, eles organizavam uma refeição para comemorar. O silêncio de Runzel estava em forte contraste com a alegria de seus colegas. Os colegas dela incentivaram as crianças a recuperar a confiança. Nesse momento, a delinquente juvenil, Seo-mi, foi chamada de ladra por outro convidado, e os dois lados discutiram. Runzel estava com pressa de investigar o caso, então sugeriu que todos chamassem a polícia. Depois disso, Runzel se virou e saiu. Tae-ju foi atrás dela, criticando Runzel por não se importar com os sentimentos de Seo-mi, achando que suas ações foram muito rudes. Nesse momento, um colega masculino correu, informando que a carteira do outro convidado tinha sido encontrada. Depois que todos voltaram, Seo-mi imediatamente pediu desculpas a Runzel, mas Runzel recusou o pedido de desculpas. Runzel apontou que Seo-mi tinha muitas carteiras com ela. Aconteceu que Runzel testemunhou o roubo de Seo-mi. A atmosfera, de repente, ficou em silêncio. Os colegas ouviram que Runzel era famosa por seu julgamento rigoroso. Só quando enfrentaram este incidente, perceberam o terror dela. Finalmente, o dia estava chegando para Runzel mostrar suas habilidades. O julgamento do caso de Seong-woo começou. Seong-woo sofria de um transtorno mental que causava sérios problemas psicológicos. Seong-woo passou por um período em que estava tão doente que precisou ser hospitalizado e tomar medicamentos. Durante o julgamento, Seong-woo disse a Runzel que ele havia tomado medicação no dia do incidente. No entanto, após tomar o remédio, ele teve alucinações severas. Naquela época, Seong-woo encontrou um amigo que morava na mesma área. Esse amigo queria emprestar o celular dele, então Seong-woo levou o amigo para casa. No caminho de volta, a outra parte estava extremamente barulhenta, então as alucinações do garoto de repente ficaram piores. No final, o menino cometeu um assassinato acidentalmente. Seong-woo também percebeu sua vantagem de idade. Seong-woo tinha certeza de que não seria punido severamente, então ele riu muito feliz. Isso deixou o pessoal do tribunal extremamente irritado. Quando o primeiro julgamento terminou, a mãe do prisioneiro correu. Assim que ela chegou, a mãe usou a idade do filho como desculpa para se defender ao juiz. A mãe também perguntou quando Seong-woo seria liberado. Depois que Runzel perguntou algumas coisas à mãe de Seong-woo, ela soube que Seong-woo e a mãe do menino nunca tinham visitado a família da vítima. Runzel ficou extremamente zangada. Runzel gritou alto com a mãe de Seong-woo que ela deveria, pelo menos, ir à casa da vítima para pedir desculpas e depois voltar aqui para falar com Runzel. Quando o segundo julgamento começou, Runzel percebeu a mentira de Seong-woo. Após várias noites sem dormir de pesquisa por Runzel, ela descobriu que pessoas com transtornos mentais, como Seong-woo, não conseguem se concentrar por longos períodos de tempo. Runzel confirmou que o método de Seong-woo para cometer o crime era bastante complicado, completamente diferente do que ele havia confessado. Além disso, o garoto também entendia muito bem a lei juvenil. Seong-woo sabia muito bem que o garoto não mentia necessariamente para reduzir sua sentença. Talvez alguém mais tivesse cometido o crime ou Seong-woo tivesse um cúmplice. Resumindo, o menino estava assumindo a culpa por outra pessoa. Runzel também investigou o histórico de bate-papo e descobriu que antes e depois do incidente, Seong-woo frequentemente contatava uma garota chamada Jae-gin. Além disso, a câmera do elevador também gravou Jae-gin conversando com a vítima. Mas, recentemente, o chefe de justiça Kang está se preparando para entrar na política. Ele tem medo que a investigação errada de Runzel o afete, então ele se recusa firmemente a investigar mais este caso. Felizmente, neste momento, o colega bonito está do lado de Runzel.
O colega acha que o argumento de Hyun-seo é muito razoável e até vai pessoalmente ao local onde Seung-woo confessou. Quando verifica a câmera de segurança, descobre que Seung-woo uma vez virou a cabeça como se estivesse olhando para alguém. Ele olha para a câmera do outro lado da rua novamente e, com certeza, ele descobriu a pessoa que Hyun-seo suspeita. Esta garota chamada Jae-gin é uma estudante do ensino médio, uma criminosa especializada em roubar carteiras. Seo-mi também frequenta a mesma escola que Jae-gin. Tae-ju, graças ao seu relacionamento com Seo-mi, perguntou sobre o cybercafé que Jae-gin costuma ir. Em seguida, Tae-ju e Hyun-seo se separam para agir. Tae-ju foi à casa de Jae-gin e Hyun-seo foi até o cybercafé. Hyun-seo de fato encontrou Jae-gin. Os próximos acontecimentos foram mais complicados do que Hyun-seo havia imaginado. Os pais de Jae-gin frequentemente faziam negócios no exterior. Depois que souberam que Hyun-seo estava investigando sua filha, eles imediatamente convidaram o maior escritório de advocacia da Coreia para lidar com o caso. O advogado deste escritório e Hyun-seo eram conhecidos. Sob a obstrução da outra parte, o caso tornou-se cada vez mais complicado. Afirmou que não conhecia ninguém chamado Sung-woo. Hyun-seo apresentou diretamente o histórico de chamadas das duas pessoas. Como resultado, o advogado sentado ao lado de Jae-gun pediu a Hyun-seo que respeitasse a liberdade pessoal. Hyun-seo não assumiu uma posição passiva por causa disso. Hyun-seo pegou a gravação da câmera de Jae-gun e Sung-woo conversando no elevador e o histórico de bate-papo, além dos antecedentes criminais de Sung-woo. Jae-gun passou a noite no internet café. Depois, ela foi a todos os lugares para cometer crimes. No final, eles decidiram prender temporariamente Jae-gun. Alguns dias depois, o juiz-chefe Kang soube que Hyun-seo e Tae-ju haviam investigado secretamente e prendido pessoas. Ele imediatamente chamou os dois ao seu escritório e os repreendeu. Hyun-seo imediatamente retrucou que essas crianças não eram criminosos internacionais ou serial killers com QIs extremamente altos. Eles eram jovens, mas já haviam começado a usar truques para se opor ao judiciário. Se não fossem tratados, eles desrespeitariam cada vez mais a lei quando crescessem. Hyun-seo estava apenas protegendo a verdade e a justiça. Hyun-seo também perguntou ao juiz-chefe Kang do que ele tinha que se irritar. A juíza-chefe Kang foi imediatamente silenciada pelas palavras dela. E no final, teve que deixar Hyun-seo fazer o que quisesse. Hyun-seo, então, investigou o software estrangeiro que Sung-woo usava para falar com Jae-gun. Hyun-seo imediatamente disse aos colegas para continuarem investigando as atividades dos meninos neste software. Por outro lado, o bonito Tae-ju encontrou a mãe de Sung-woo. Tae-ju disse que o principal suspeito no momento era Jae-gun. Tae-ju esperava que a mãe do garoto pudesse convencer seu filho a dizer a verdade para que sua sentença fosse reduzida. O caso havia acabado de ter uma pequena esperança quando os advogados usaram a mídia para atacar Hyun-seo. Hyun-seo falou sobre a dor da família do delinquente juvenil, que foi julgado por Hyun-seo. As pessoas criticaram o jeito de trabalhar de Hyun-seo, como muito formal. Em seguida, eles mencionaram o caso de Jae-gun, criticando Hyun-seo por investigar muito a fundo. O juiz-chefe Kang ficou irritado ao ouvir a notícia. Ele estava com dor de cabeça e passou o caso para Tae-ju, e Hyun-seo tornou-se seu assistente. Mas felizmente, da última vez que Sung-woo apareceu no tribunal, ele também confessou seriamente que o verdadeiro culpado era Jae-gun. O menino disse que quando Jae-gun matou alguém, ele pensou que Jae-gun estava brincando. Confrontado com o testemunho de Sung-woo, Jae-gun também admitiu o assassinato. Mas Jae-gun não admitiu que ela havia premeditado o assassinato. Jae-gun apenas disse que matou alguém enquanto perdia o controle. Muito rapidamente, as duas crianças foram expostas por Tae-ju. De acordo com as informações de que eles falaram no aplicativo antes e depois do incidente, eles apenas focaram em falar sobre o problema da câmera, e a vítima não sabia se estava viva ou morta. Obviamente, foi um assassinato que havia sido preparado com antecedência. Neste momento, os advogados seniores, convidados pelos pais de Jae-gun, começaram a falar. Eles encontraram um psicólogo para examinar Jae-gun. O médico determinou que Jae-gun sofria de depressão e esquecimento. Essa doença fez Jae-gun pensar que as ações não intencionais de outras pessoas a prejudicariam, então ela teve a ideia de revidar. Hyun-seo não queria ficar parado e deixar essa garota fingir uma doença e escapar do castigo. Hyun-seo começou a separar os dois criminosos porque suas idades não eram tão diferentes. Este truque foi extremamente eficaz. As duas crianças começaram a se criticar. Elas discutiram tão alto que não conseguiram se reconciliar. Finalmente, os crimes ficaram claros. Sob o conselho dos juízes-chefes Kang e Hyun-seo, o tribunal deu uma sentença severa. Jae-gun foi condenado a 20 anos de prisão e Sung-woo a 2 anos de prisão. Este caso havia acabado de terminar quando Hyun-seo e Tae-ju receberam um novo caso. Tae-ju havia anteriormente sido responsável por uma delinquente juvenil que havia cometido roubo, uma garota chamada Ji-won. Naquela noite, Ji-won foi ao tribunal para encontrar Tae-ju, mas, inesperadamente, ela viu Hyun-seo. Ji-won de repente desmaiou no chão. Hyun-seo rapidamente levou Ji-won ao hospital. Hyun-seo percebeu que Ji-won tinha muitos ferimentos no corpo. Mas não importava o que Hyun-seo perguntasse, a garota se recusava a falar. Hyun-seo não tinha intenção de desistir. Ela começou a investigar o relacionamento de Ji-won, e depois de investigar, Hyun-seo descobriu uma coisa. A personalidade violenta do pai de Ji-won foi a causa de tudo. Os parentes de Ji-won aconselharam-na a suportar isso para impedir o progresso do caso. Hyun-seo também não apresentou queixa da vítima.
Este tipo de caso de relacionamento familiar é muito difícil de resolver. Finalmente, Hyun-seo encontrou uma solução. Hyun-seo decidiu afastar Ji-won de seus pais e família. Então, ela reuniu evidências para colocar o homem violento na prisão. Tae-ju não concordou com a abordagem de Hyun-seo. Ele achava que Ji-won não cometeu um crime, então ela não poderia ser presa. Tae-ju criticou Hyun-seo por sempre usar medidas muito rígidas ao lidar com casos de delinquentes juvenis. Hyun-seo respondeu a Tae-ju: "Qual é a razão para a tolerância especial do Estado em relação aos menores?" Tae-ju ponderou por um momento antes de responder a ela que o mundo inteiro poderia condenar menores, mas os únicos que poderiam ajudá-los eram eles. Hyun-seo entendeu que eles eram pessoas do sistema judicial. As palavras de Tae-ju emocionaram profundamente Hyun-seo, mas, desta vez, Hyun-seo queria resolver rapidamente o caso. Então, ela ainda decidiu fazer do seu jeito. Hyun-seo disse a Ji-won que o objetivo final deste plano era ajudar para que ela não tivesse que passar por dias de medo e que a pessoa culpada recebesse a punição apropriada. No final, com base no testemunho de Ji-won, além das provas da gravação da sua avó, o pai de Ji-won foi condenado e preso. Ji-won e sua avó sempre viveram com medo, mas desta vez, até estranhos apoiaram e protegeram elas. A avó se sentiu culpada e entregou as provas para a polícia. Neste momento, o pai de Ji-won estava irritado e prestes a bater em alguém, mas foi parado por Tae-ju. Este amável Tae-ju também parece ter um segredo que ninguém conhece. No meio da noite, Hyun-seo foi encontrar seu colega bonito, que estava bebendo na beira da estrada. Durante o processo de resolução do caso, os dois passaram de inimigos a gradualmente se entenderem. Tae-ju começou a contar sua própria história. Tae-ju teve uma adolescência terrível, e então ele acidentalmente machucou alguém. Felizmente, Tae-ju teve a ajuda dos juízes, graças à qual ele conseguiu gradualmente seguir o caminho certo. A partir de então, Tae-ju estava determinado a ajudar delinquentes juvenis para que eles pudessem se tornar pessoas úteis. Infelizmente, Tae-ju agora perdeu contato com o juiz, quem o ajudou. Agora, ele nem consegue se lembrar do rosto de seu benfeitor. Neste ponto, a câmera se volta para o juiz-chefe Kang. O juiz-chefe Kang tomou uma decisão. Ele decidiu deixar o tribunal e entrar oficialmente no campo político. No dia seguinte, o juiz-chefe Kang, Hyun-seo e Tae-ju foram juntos inspecionar uma instituição cooperativa. Após o tribunal tomar uma decisão, eles geralmente entregavam os infratores juvenis a outra agência para a gestão. Portanto, precisavam verificar periodicamente a situação das crianças. Os três haviam acabado de chegar ao portão quando Tae-ju, de repente, recebeu um telefonema de um colega. Alguém relatou que a instituição cooperativa maltratou ofensores juvenis e que também haviam desviado doações. Coincidentemente, a agência que estava sendo acusada era o local que os três iriam inspecionar hoje. Na superfície, Tae-ju ainda parecia feliz e cumprimentou o gerente Seon-ja. Depois disso, Tae-ju contou ao juiz-chefe Kang e Hyun-seo todas as novidades sobre o abuso. O juiz-chefe Kang disse que eles não precisavam se preocupar, porque o tribunal recebia chamadas semelhantes todos os dias. Os membros da família dos prisioneiros frequentemente ligavam para relatar isso. Eles queriam provar que as condições de vida de seus filhos não eram boas, então usavam isso como desculpa para retirá-los. Neste momento, um membro da Assembleia Nacional, que era bastante próximo ao juiz-chefe Kang, enviou uma mensagem para encontrá-lo. O juiz-chefe Kang rapidamente passou o trabalho de hoje para dois subordinados e saiu. A investigação subsequente deixou Hyun-seo e Tae-ju extremamente tensos. Todos os delinquentes juvenis acusaram Seon-ja de lhes dar arroz estragado. Além disso, Seon-ja também os obrigou a trabalhar como empregadas para seus parentes. Mas a verdade é que essas crianças não queriam comer arroz e também forçaram Seon-ja a atender suas exigências. Quanto a Seon-ja obrigar as crianças a trabalhar como empregadas, ela só queria ajudá-las a construir boas relações com os habitantes locais. Afinal, ninguém gosta de um grupo de crianças com antecedentes criminais morando próximo de sua casa. Mas Seon-ja não é completamente inocente. Seon-ja admitiu que usou o dinheiro doado para fins pessoais. À noite, Hyun-seo e Tae-ju foram novamente ao hospital. Uma menina que morava perto da casa de Hyun-seo recentemente precisou passar por uma cirurgia. Aqui, Hyun-seo soube de novas informações. Esta menina foi atacada por um delinquente juvenil e precisou ser hospitalizada. Ela foi ajudada pelo dinheiro doado por Seon-ja para fazer a cirurgia de emergência. Nos olhos dessa menina, Seon-ja era um anjo. Depois disso, Hyun-seo decidiu voltar para falar com Seon-ja. Mas, quando ela chegou, descobriu que o lugar estava extremamente bagunçado. Apenas a filha de Seon-ja ficou na casa. Hyun-seo perguntou e descobriu que Seon-ja havia desmaiado e sido levada para o hospital. Em um acesso de raiva, Hyun-seo expulsou todos os delinquentes juvenis. A menina disse ressentida a Hyun-seo que porque sua mãe estava cuidando daqueles criminosos, seu pai se divorciou dela. Ela e sua irmã mais nova sempre tiveram que viver em uma situação sem amor dos pais. A menina sempre quis encontrar uma maneira de os delinquentes juvenis se machucarem. Depois de ouvir atentamente por um tempo, Hyun-seo finalmente entendeu o problema. Acontece que a pessoa que ligou para relatar o desvio de fundos públicos por Seon-ja foi sua filha. Essa criança fez isso porque não queria que sua mãe continuasse em seu trabalho atual. Tae-ju estava protegendo Seon-ja no hospital quando de repente recebeu uma ligação de Hyun-seo.
Só então ele soube sobre a fuga em massa dos delinquentes juvenis. Eles trabalharam duro a noite toda, e no final encontraram apenas uma criminosa. Alguns dias depois, o caso teve progresso. Um dos prisioneiros fugitivos ligou para a casa de Seonja. Desta vez, o tribunal tinha quase todas as localizações dos prisioneiros fugitivos. No final, eles encontraram quase todos os fugitivos, embora ainda não tivessem pego a mentora, Reum. Hun-seo ainda estava muito confiante de que eles a pegariam. Aconteceu que o incidente de um prisioneiro chamando Seonja por ajuda foi descoberto por Reum. Naquele momento, Seonja e Reum conversaram por um tempo. A mãe de Reum ligou para Seonja para informá-la de que estava gravemente doente. Ela esperava que quando Reum fosse liberada, Seonja pudesse levar Reum para a casa do irmão mais novo. Se Reum soubesse que a condição de sua mãe estava piorando, ela definitivamente viria visitar sua mãe. Agora, Hun-seo e Taiju só precisavam ir até lá e definitivamente pegariam a pessoa. Então, Seonja e Hun-seo partiram imediatamente para lá. A pessoa já havia sido encontrada, mas a cena diante de seus olhos era de partir o coração. A mãe de Reum não estava doente. Foi porque ela queria construir uma nova família com outro homem que ela mentiu para se livrar de sua filha na prisão. No final, encontraram todos os delinquentes juvenis. No caminho de volta, Hun-seo e Seonja mencionaram os principais motivos dos crimes dos menores. Os erros dos menores estão relacionados aos adultos. Muitas vezes, as crianças fazem coisas erradas de propósito para chamar a atenção dos pais. Hun-seo apenas ouviu Seonja em silêncio. Finalmente, Hun-seo contou a história da filha mais velha de Seonja ligando para acusar a mãe de roubar fundos públicos. Neste momento, Hun-seo também lembrou a Seonja de que, embora Seonja cuidasse das crianças criminosas em nome dos pais dos prisioneiros, ela não se importava com os sentimentos da filha. Neste momento, Hun-seo tocou o segredo profundo no coração da outra pessoa. Há muito tempo, Seonja perdeu seu filho que não nasceu. Depois disso, Seonja realmente considerou as crianças criminosas como seus próprios filhos. Seonja cuidou deles com todo o coração. Ela os considerava como seus próprios filhos. A filha mais velha entendia o sofrimento de sua mãe, então sempre esperava que sua mãe pudesse se curar e ser feliz novamente. As palavras da outra parte fizeram Seonja chorar silenciosamente. Quando Seonja encontrou sua filha mais velha novamente, a ferida em seu coração foi curada. Após este incidente, Seonja não foi severamente repreendida, porque a responsabilidade de cuidar dos prisioneiros juvenis era originalmente responsabilidade do Estado. Devido às falhas dos departamentos relevantes, eles colocaram a responsabilidade nos ombros de uma mulher. Aqueles que fazem trabalho de gestão, como Seonja fazia, não se beneficiam em nada. Após Seonja deixar o emprego, foi possível encontrar outra pessoa para substituí-la no gerenciamento das crianças. Então, Hun-seo lidou com o caso dos prisioneiros juvenis fugindo da prisão. Ao mesmo tempo, Hun-seo enfatizou que os pais das crianças deveriam frequentar um curso de paternidade. Eles também tiveram que assumir a responsabilidade de cuidar de seus filhos, especialmente a mãe de Reum. Ela foi a única que Hun-seo mencionou diretamente pelo nome. Depois que o caso terminou, o diretor foi ver o juiz-chefe Kang para falar sobre uma prova extremamente difícil. Caso. O juiz-chefe teve que confirmar muitas vezes que o juiz-chefe Kang não tinha nada a ver com este caso. Então ele se sentiu seguro ao entregar o arquivo do caso ao juiz-chefe Kang. O juiz-chefe Kang sugeriu que depois que o caso terminasse, ele renunciaria para viver uma nova vida. Após o anoitecer, o juiz principal Kang recebeu um telefonema. Nesse momento, o juiz principal Kang começou a se preocupar. Seu filho ligou para relatar que a polícia havia vindo à sua casa para prender o garoto. O juiz principal Kang perguntou e descobriu que seu filho estava envolvido no caso de vazamento do exame. O juiz-chefe Kang imediatamente voltou para casa. Ele descobriu que o assunto não era sério. A polícia estava investigando um caso recente e, por isso, convenientemente foi até sua casa para perguntar. Mas ele já sabia que seu filho estava envolvido no caso de vazamento de exame. Claro, ele não deixaria passar facilmente. Sua esposa apressadamente explicou que o filho só havia participado de cola uma vez e que a identidade dos participantes era confidencial. Apenas o ministro da Educação tinha a lista. O juiz-chefe Kang imediatamente ficou com dor de cabeça. Todos estavam prestando atenção neste caso. Se a sentença fosse leve, eles seriam apenas criticados pelo povo. Mas, se a sentença fosse pesada, o ministro da Educação se lembraria e encontraria uma forma de se vingar. Poucos dias depois, o juiz-chefe Kang estava extremamente preocupado. Os pais dos alunos envolvidos neste caso eram todos pessoas poderosas. Este caso já era difícil de resolver, mas agora era ainda mais complicado. O mais importante, Honshu sempre colocou a justiça em primeiro lugar, então era extremamente difícil obter uma sentença leve. Neste momento, ocorreu uma situação inesperada. Um membro do Partido Liberal, que era muito próximo ao juiz-chefe Kang, havia recentemente perdido o poder, então ele revelou a notícia de que o juiz-chefe Kang também era membro do Partido Liberal. Além disso, ele também revelou ao público a notícia de que o chefe de justiça Kang estava prestes a se candidatar à eleição. À noite, a figura central do Partido Liberal convidou o chefe de justiça Kang para sair para comer. Ele disse ao chefe de justiça Kang para lidar bem com este caso, para que o poder do Partido Liberal se tornasse cada vez mais forte. Pouco depois, o chefe de justiça Kang recebeu outra notícia chocante. O filho do juiz-chefe Kang, não querendo afetá-lo, planejou acabar com a própria vida. Ele quase causou um grande desastre. Após ser repreendido por sua esposa, o juiz-chefe Kang refletiu sobre si mesmo.
Anteriormente, por causa do desempenho de seu filho, ele havia repreendido seu filho inúmeras vezes. O filho dormia apenas 3 horas por dia e passava o resto do tempo estudando. Ainda assim, o desempenho de seu filho não conseguiu satisfazer seu pai. O principal motivo pelo qual o filho cometeu um crime também foi a pressão de seu pai. Sua esposa implorou para que ele desistisse de sua fama inútil para proteger o futuro de seu filho. No final, o juiz principal Kang decidiu não ter mais nada a ver com o Partido Liberal. Ele planejava expor as ações do ministro da Educação. Inesperadamente, quando soube do assunto, o líder do Partido Liberal decidiu apoiá-lo. A razão era muito simples. O Partido Liberal já havia divulgado a notícia de que o juiz-chefe Kang havia se juntado ao partido. Agora que o juiz-chefe Kang tinha se retirado, isso teria um impacto negativo na reputação do Partido Liberal. Para o líder do Partido Liberal, a verdade e a justiça não eram importantes. Conseguir resultados era o mais importante. Então o juiz-chefe Kang procurou secretamente o ministro da Educação. O juiz-chefe Kang ensinou-lhe como negar todas as provas apresentadas no tribunal. Assim, o julgamento começou a sair do controle. O juiz-chefe Kang aceitou todas as provas favoráveis ao ministro da Educação. As acusações dos professores contra o ministro da Educação foram todas rejeitadas, e esses professores também perderam suas qualificações como testemunhas. Após saber sobre este incidente, Honsu foi pessoalmente ao escritório do juiz-chefe Kang para perguntar sobre a situação. Como resultado, o juiz-chefe Kang estava furioso como nunca antes. A razão não era por justiça, mas por seu filho. Durante o julgamento presidido por Honsu, surgiu um novo detalhe. Um estudante do sexo masculino acidentalmente revelou o número de pessoas envolvidas neste caso. O ministro da Educação já havia declarado que o total de pessoas envolvidas era 21. No entanto, esse estudante disse que uma vez ouviu que o número de participantes era 24. Honsu já tinha muitas dúvidas sobre esse caso, e agora suas dúvidas eram ainda maiores. Honsu decidiu começar a investigação do início. Havia 3 estudantes que participaram, mas depois desistiram. Isso provou que esses 3 estudantes tinham originalmente resultados muito bons e não dependiam muito das questões de exame vazadas. Honsu pensou nos estudantes que o ministro da Educação havia escolhido para vazar as questões do exame. Honsu viu este caso como um investimento. Os alunos selecionados eram todos filhos de altos funcionários. Honsu e Taiju começaram a investigar com mais cuidado. Depois, eles souberam que algo havia acontecido com o juiz-chefe Kang, então foram especialmente ao hospital para visitá-lo. Ao mesmo tempo, Honsu também mencionou os pontos suspeitos que ela havia acabado de descobrir. O juiz-chefe Kang criticou Honsu com raiva por complicar as coisas. No entanto, Honsu usou um tom sarcástico para dizer ao juiz-chefe Kang para confessar. A breve declaração de Honsu chocou completamente o juiz-chefe Kang, porque Honsu não tinha provas diretas. O juiz-chefe Kang ignorou o aviso dela. Quando o julgamento começou, o juiz-chefe Kang ainda tentou defender as suspeitas do júri sobre seu filho. Após o julgamento ser adiado inesperadamente, todos presentes no julgamento perceberam que algo estava errado. O incidente que aconteceu em seguida fez com que Honsu fosse muito criticado. Os estudantes envolvidos no caso abandonaram a escola em conjunto. Se isso continuar, os estudantes que estão atualmente estudando na escola serão os mais afetados. Se essa situação continuar, a escola organizará uma nova prova para comprovar as habilidades dos estudantes. Mas a escola tem vários alunos que estão prestes a se formar. Alguns estão se preparando para continuar os estudos, enquanto outros estão se preparando para começar a trabalhar. Esse reexame definitivamente vai atrapalhar os planos deles. Naquela noite, o líder do Partido Liberal convidou entusiasticamente o juiz-chefe Kang para beber. O incidente dos alunos desistindo da escola tem muito a ver com os resultados da campanha eleitoral do Sr. Kang. Originalmente, o juiz-chefe Kang estava gradualmente ganhando vantagem, mas ele não poderia ter esperado que um ladrão,